Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalha, Dev Multitask, e hoje vamos falar sobre Home Office. Na verdade, esse vídeo eu vou falar aqui porque que eu acho que o Home Office, 100% remoto não é uma boa opção. Esse aqui, como alguns outros vídeos que eu falo, é mais uma opinião minha, certo? Mas se você é novo aqui no canal, também falo aqui de carreira, de mais umas coisas que eu já passei aí, que vale como experiência para vocês. Eu também falo aqui de tecnologia, de Java, de banco de dados, tem umas playlists aí para vocês acompanharem, tá? Vou deixar os links aí na descrição, depois dê uma olhada, tá? Se puder já dá um like aí agora, tá? Já facilita a minha vida para divulgar esse vídeo para mais gente, Bom, então a ideia aqui é só passar para vocês, porque que eu acho que o trabalho 100% remoto não é a melhor opção. Tá, então vamos começar então primeiro falando das vantagens, pensar que, sei lá, uns 3 anos para trás, a maioria das pessoas trabalhavam no presencial, Era bem raro, pelo menos aqui no Brasil, bem raro de trabalhar remoto, E depois veio a pandemia e tal, enfim. Aí a gente consegue assim listar algumas vantagens, Então, por exemplo, você já não tem mais se você não perde o tempo do transporte, Seja público, enfim, você vem de carro, São essas horas que você gastava ali no transporte, Você não precisa gastar mais, Então é um tempo aí que você ganha para dormir, para, sei lá, fazer alguma coisa que você goste, enfim, um tempo. Então isso aí é um ponto positivo, para qualidade de vida, E também, sei lá, talvez outro ponto positivo é que tem muita empresa que insiste, em ter uma regra, para você, o que você deve vestir, do famoso, dress coding, o que você deve vestir ou não, Então o home office também veio para acabar com essa história, Então tinha muita gente aí que trabalhava sem ligar o vídeo da câmera, Trabalhava de pijama mesmo, enfim, e conseguiu tocar a vida, Então, acho que essas, pelo menos as que eu lembro, assim, são as principais vantagens, as grandes vantagens que você tem. Tá, agora vamos começar aqui a falar dos problemas, tá? Porque eu listei aqui alguns problemas que eu acho que tem aí o trabalho remoto, tá? Então, começar com os óbvios, que você tem os problemas de internet, os problemas de rede, enfim, aqueles problemas técnicos, vamos dizer assim, que você vai começar uma reunião, aí você pode ter lá um problema de internet, seja do seu lado ou do lado da outra pessoa, pode ter a questão do microfone, tá ligado, não, enfim, são as coisas meio chatinhas, Mas até aí sem grandes dramas, tá? Mas assim, o que eu queria ressaltar é que nem todo mundo tem um ambiente de home office, Então, eu, por exemplo, tenho a sorte de ter aqui esse quarto aqui, que eu consigo usar, para trabalhar, mas muita gente não tem essa oportunidade, E eu sei de alguns casos, de gente que tinha que trabalhar na cozinha, Então já era um ambiente bem mais confortável, Quanto que se a pessoa estivesse lá na empresa, por mais que tenha lá as vantagens, que eu comentei antes, pelo menos lá ela teria um ambiente adequado para ela trabalhar, Às vezes ela tem que ficar ali na mesa da cozinha, já não é um lugar legal, aí tem, enfim, Então eu queria destacar isso, que nem todo mundo tem um ambiente separado que consegue trabalhar de uma maneira tranquila, tá? Isso não é regra, tá? O que mais? Outra coisa que eu notei, Assim, acho que assim, todo mundo notou também, Que as reuniões agora, depois que a gente foi aí pro home office, elas duram mais, Pelo menos estou falando da minha experiência,
Se antes a gente tinha uma reunião que durava, sei lá, uns 10 minutos, aí agora já dura pelo menos 15, tá? E quando você envolve cliente ou você envolve mais, né, quanto maior número de pessoas, aí o problema aumenta, né? Porque primeiro que você tem as questões de técnicas, né, que eu comentei, tá? Mas tirando isso, tá? Você poderia até falar do atraso, mas mesmo no presencial também você tem atraso, né? Pessoa que se atrasa da reunião. Mas um outro problema que eu vejo é que o pessoal tende a fazer assim várias coisas ao mesmo tempo, né? E com a pandemia, com a questão do home office, isso meio que aumentou, né? Então, assim, eu conhecia gente que trabalhava assim, aliás, fazia mais de uma reunião ao mesmo tempo, né? E aí o que acontecia? Às vezes ela perdia parte de uma reunião, e aí às vezes a pessoa, assim, um assunto que já tinha sido discutido, aí a pessoa vai lá e no final da reunião, não entendi esse ponto aqui, aí repete aquela parte, né? Então, aquela reunião que seria uma coisa simples, né? Então, às vezes a pessoa não só entrou atrasada, mas ela acaba perdendo lá uma parte, porque está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, aí tem que repetir, enfim. Tá? Eu acho que se eu somar aí todas as reuniões que eu passei, eu acho que, pelo menos eu percebi do meu lado que as reuniões assim passaram a demorar mais. Tá? E na minha opinião, tá, eu acho que eu percebo que assim, depois que a gente teve todo esse problema da pandemia, né, a gente não teve opção, a gente foi obrigado a ficar 100% remoto, né? Infelizmente deu certo, né? Esse é um lado positivo também, que o trabalho remoto era uma dúvida ainda, né? Se ele seria viável ou não, tá? Então acho que a pandemia provou que é viável, né? Trabalhar remoto, né? Só que o que eu percebo é que assim, ficando 100% remoto, né? No geral, né? Como um todo, eu percebo que o trabalho a gente consegue tocar, mas se você contar produtividade, né, de maneira geral, eu acho que ele diminui. Tá? É uma percepção que eu tenho. Tá? Que mais? Outra coisa assim, que eu percebo assim, que você não tem, né, no home office, e eu senti muita falta, né, que é a parte do convívio social. Né? Então assim, você tem aquele convívio que é além do trabalho. Né? Então, por exemplo, aquela hora do café, né, que você tá ali, aí você conversa enfim, de outros assuntos, né, ou então até você encontra outras equipes também, né, que você não teria uma reunião para você estar lá falando no trabalho, mas são as coisas mais informais, né, então é sempre essa parte assim, no home office você perde, né, e também as saídas, né, para almoço, enfim, ou aqueles happy hours, né, depois do trabalho, né? Então isso acabou se perdendo um pouco, né? Tá? O que mais, tá? E outro dado aí que talvez você não tenha essa informação, né? Mas assim, eu já conheço alguns casos, tá? Particularmente, né? De pessoas que têm mais de um emprego, tá? Assim, não é que assim a pessoa trabalha meio período em um, meio período em outro. Não, para os dois é full time. Tá? Eu conheço alguns casos que um é no exterior, outro aqui no Brasil. Tá? E isso, gente, é mais comum do que parece. Tá? Eu vou deixar na descrição uma pesquisa que saiu, acho que é de janeiro desse ano, que de 7 em cada 10 pessoas ali já trabalharam mais de um trabalho ao mesmo tempo, tá? Nesse estilo aí que eu falei, tá? Que é aceitar 2 full time, tá? Então 7 em cada 10 profissionais. Então é pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos, né? Então muita coisa que acontece lá reflete aqui também, tá? Então assim, eu tô colocando isso, né, como uma desvantagem, até porque eu acho que essa informação ela se relaciona também com a produtividade que eu falei, tá? Então eu acho que é difícil alguém manter 2 trabalhos e manter a produtividade, né? Então acho que é por isso que a minha percepção, pelo menos, é que caiu um pouco, tá? Agora, para fechar o vídeo aqui, tá?
vamos comentar questão de ponto de vista, tá? Assim, de alguns perfis no trabalho, tá? Então, da parte gerencial, tá? Se você gerencia um time, tá? Então, normalmente quem gerencia time ou quem está acima disso, né? O gestor, o diretor, normalmente esse pessoal prefere o presencial. Tá? Por que isso? Porque normalmente, tá? Se você gerencia time, você sabe disso, que é mais fácil você gerenciar localmente do que remotamente. Tá? Não que remotamente seja impossível, porque claro que não, né? É perfeitamente possível você gerenciar remotamente, tá? Mas um fato é que presencialmente é mais fácil, tá? Você gerenciar o time como um todo, tá? E pessoas, né, que gerenciam vários times, então aí com certeza, tá? E outra, aí tá uma opinião minha que eu acho que se você, por exemplo, é um sênior, tá, como é o meu caso, né, eu sou um sênior, para mim, se eu trabalhar remoto, tá, eu não teria tanto problema, né, porque, assim, eu cheguei num ponto na minha carreira que, assim, é claro, eu já sou sênior e tal, então eu consigo tocar meu trabalho sem maiores dificuldades, tá? Agora, para eu chegar a esse nível que eu tô hoje como sênior, né, eu trabalhei presencialmente, né, interagindo lá quando eu era júnior, quando eu era pleno, né, eu interagi com muito sênior, né, e eu aprendi muita coisa com eles, né. Então, o trabalho presencial lá com eles serviu para esse aprendizado na minha carreira, né, e eu consegui chegar onde eu tô hoje, né. Então, eu vejo assim, se o cara é sênior, pô, beleza, o cara tá lá e ele consegue tocar o trabalho. Agora, o cara que é júnior, tá? Ele não vai ter essa interação que eu tive presencial, se ele tiver remoto, tá? Ele vai ter um pouco, mas não vai ser igual, tá? Eu garanto para você que não vai ser igual, né? Então, eu percebo que a longo prazo isso vai ser prejudicial. Eu acho que assim, pensando em um trabalho 100% remoto, tá? Por isso que eu acho que não é legal. O pleno ou júnior, ele vai demorar mais para ser pleno, tá? Ou o pleno vai demorar mais para ser sênior, tá? Essa que é a minha visão, tá? Na minha opinião, o ideal, tá? É você ter um pouco dos dois mundos, né? É você que eu acho que é o que eles chamam de híbrido, né? Então você trabalha, por exemplo, 3 dias no escritório e fica 2 dias em casa. Tá, e normalmente ali o gestor combina com o time, né? E aí normalmente fica o time, quando vai o time inteiro, aí é presencial. Senão fica separado. Então, algumas coisas, né, você combina ali remoto e aquelas reuniões que são mais interessantes presenciais, aí você já marca ali pro dia que tá todo mundo junto. Tá? Então, esse que eu acho que é o melhor para os dois mundos, né? E aí para quem dirige você tem o esquema lá do rodízio, né? Então você consegue combinar isso aí. Eu acho que é o melhor modelo que você tem, tá? Hoje em dia, tá? Porque aí dessa maneira você consegue, se você é sênior como eu, né? Você consegue ajudar o pessoal que é pleno, o pessoal que é júnior, né? De maneira presencial, para ajudar eles a crescerem na carreira também, tá? E para fechar o vídeo aqui, tá? Então a minha dica é, se você está começando agora, né? Tá procurando aí seu primeiro emprego como júnior ou está procurando um estágio, né? Tá? Pensa que assim, o estágio ideal é quando você vai aprender mais do que você vai trabalhar, né? Então essa é a ideia, né? Estágio é para você aprender, né? Então procure algo presencial. Tá? Eu sei que tem todas você vai perder todas aquelas vantagens lá que eu falei, vai ter que pegar transporte, né, para chegar lá, vai dormir menos, enfim, realmente tem isso, né? Só que você tem que ver pelo lado do crescimento da sua carreira, né? Trabalhando de maneira presencial,
né? Você vai interagir lá mais com plenos, com sêniors e provavelmente vão te ajudar para subir na sua carreira, tá? Pelo menos eu estou falando da minha experiência, tá? Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo e se vocês concordam ou não, tá? Se eu estou falando aqui besteira ou não sei, comentem aí embaixo, tá? E eu quero saber aí o que vocês acham, se eu estou viajando muito, o que vocês acham dessa história de sênior, tá? Se você é sênior, comenta aí se você também interagiu provavelmente interagiu também com muito sênior presencial. Se você é júnior, comenta aí que eu acho que você não tinha pensado nisso, tá? Então é isso aí, gente, beleza, um abraço, até a próxima.